Olá pessoal, meu nome é Jerusa, nós vamos falar hoje sobre a história do direito na antiguidade. Nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre a história do direito na antiguidade oriental, destacando dois povos, os babilônicos e os hebreus. Vamos iniciar. A primeira questão que a gente tem que considerar nesse processo é como se situa esses dois povos na Antiguidade Oriental. Então, boa parte do que a gente entende como Oriente Antigo se situa hoje no que a gente chama de Oriente Médio. Então, esta área se localiza ao sul do Mediterrâneo, indo da Turquia até o Egito, no norte da África, até o Iraque, na Ásia Central. Então, basicamente, se situa nas partes oeste da Ásia e norte da África. Nós falamos aqui dos babilônicos e dos hebreus, e uma questão que a gente tem que trazer referente a isso é a origem desses povos. Então, eles se situavam na antiga Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Tem origem na palavra grega que significa terra entre rios. Então, a região mesopotâmica, ela se localizava entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente está o Iraque. Então, essa civilização é considerada uma das mais antigas da história. Considerando esse processo, é importante a gente referir aqui a uma janela histórica, né, dentro desse contexto, considerando essas duas sociedades aqui citadas. Então, a janela histórica, inicialmente, é o seguinte: é considerada a sociedade mesopotâmica uma das sociedades mais antigas da história da humanidade. Nós vamos entender ao longo dessa aula a relação que se estabeleceu entre os povos babilônicos e hebraico, respectivamente. Uma primeira questão que a gente tem que considerar é a cultura no Oriente Médio, para que a gente possa entender esse processo e que a gente possa entender um pouco melhor a questão do direito propriamente dito. A região denominada Oriente Médio compreende geograficamente, como dissemos aqui inicialmente, ao leste do Mediterrâneo, e no passado essa região se desenvolveram grandes civilizações que trouxeram um legado muito importante para toda a humanidade de um modo geral. São elas a civilização egípcia, babilônica e hebraica. Por ora, nós vamos estudar alguns aspectos das civilizações babilônica e hebraica. A escolha se deve pelo fato de que a civilização babilônica, em razão do seu vanguardismo jurídico, deixou como legado uma compilação de leis para toda a humanidade, chamada de Hammurabi, e seus reflexos eles foram importantíssimos na cultura do povo hebraico. Então, a escolha dessas duas civilizações, a hebraica, é devido à sua influência sobre as instituições político-jurídicas do denominado Ocidente, à luz da cultura jurídico-cristã. Como se processava a sociedade babilônica? Então, a sociedade e o direito na Babilônia. A Babilônia foi uma das principais cidades da Mesopotâmia, região situada, como dissemos, entre o rio Tigre e Eufrates, e lá começaram as primeiras evidências da chamada cidade-estado. Isso significava dizer que cada cidade ela tinha uma autonomia própria e um conjunto de leis, e tanto a estrutura jurídica quanto política. Então, por volta de 2000 a.C., a Babilônia estava sob a liderança do rei Hammurabi, e é esse o contexto que nós vamos trabalhar. O rei Hammurabi ele unificou a maior parte da Mesopotâmia, não só em questões políticas, como questões jurídicas administrativas. Vamos falar um pouco acerca desse direito. Então, o direito na Mesopotâmia ele sofreu um grande desenvolvimento, e principalmente porque foi a Mesopotâmia que nos lega uma série de códigos. Atenção, o código Ur-Nammu, ou Ur-Namma,
foi o primeiro código da humanidade, cerca de 2010 anos antes de Cristo, embora tenha sido encontrado depois do Código de Hammurabi, que data de 1792 a 1750 a.C. O Código de Hammurabi, ele existiu na civilização babilônica, no auge da evolução jurídica dessa civilização, e ela se consolida principalmente através da contribuição do rei Hammurabi, que era um rei amorita. Como se processava, para que a gente possa entender a estrutura jurídica dos povos da Babilônia, nós temos que entender a estrutura social dessa civilização mesopotâmica. Nós tínhamos na estrutura da pirâmide, ao topo, o rei, né? Ele governava de forma absoluta. Nós tínhamos a nobreza, que era um grupo de pessoas privilegiadas junto ao poder do rei. O rei, nobreza, nós tínhamos os soldados, que eram aqueles que guerreavam e que faziam a parte da defesa do povo na Mesopotâmia. Nós tínhamos os escribas, que eram os responsáveis pelas escritas e principalmente das leis. Nós tínhamos os artesãos, que eram as pessoas que trabalhavam como artífices, como fabricando materiais, armas e todo tipo de utensílio utilizado pela população. Nós tínhamos os camponeses, que eram aqueles que trabalhavam na terra, com a agricultura e a pecuária, e nós tínhamos os escravos. Então, era uma sociedade, a sociedade mesopotâmica, uma sociedade estratificada. Como se processa a antiguidade oriental? Vamos ver alguns pontos da sociedade mesopotâmica, da antiguidade oriental. Primeiro, a economia era agrícola, era a principal fonte da economia, né? E seguindo com o comércio e com o artesanato. Então, a economia na Mesopotâmia se desenvolvia principalmente através dessas três atividades: agrícola, comercial e artesanato. Era uma servidão coletiva, ou seja, as pessoas serviam ao rei absoluto, que exercia o seu poder de forma absoluta. A propriedade da terra, a propriedade era dos deuses, como o rei representava uma divindade, o único fim da propriedade era servir ao rei. Haviam, além da propriedade da terra para os deuses, haviam os sacerdotes, os políticos, o imperador, que esses homens na sociedade, que estavam na aristocracia dentro daquele processo social, sacerdotes, políticos, imperador e reis, eles seriam aqui na terra os intermediários entre os homens e os deuses. Então, os mesopotâmicos eram, quanto à sua religião, politeístas, então eles tinham vários deuses, e esses deuses eles representavam os fenômenos naturais, estabeleciam a crença entre vida e morte, e havia uma série de cerimoniais relacionados ao culto aos deuses. A cultura mesopotâmica, havia identificação de planetas, diferenciação entre planetas e estrelas, domínio da multiplicação, divisão. A matemática era bastante desenvolvida pelos povos mesopotâmicos, né? E foram duas as grandes contribuições desses povos para a humanidade: a escrita cuneiforme e o código de leis. Para que possamos seguir e chegarmos especificamente ao ponto referenciado, que é o direito na Babilônia, é importante que a gente entenda na Mesopotâmia qual a cronologia dos eventos que culminaram, que chegaram e que levaram, né, essas contribuições para os povos na humanidade. De 6.000 a 5.000 a.C., nós tivemos a invenção do arado. 5.000 a.C., nós tivemos as primeiras aldeias, cultivos de cereais e cerâmicas. 3.000 a.C., nós tivemos as primeiras cidades, né, que isso foi uma questão extremamente importante, né, para o desenvolvimento de um processo de cultura mesopotâmica e que levou principalmente a questão de um sistema, né, escrito. Então, tanto que nesse período foram criados a escrita e o sistema de numeração. 2.500 a.C., nós tivemos a unificação de duas cidades na Mesopotâmia, que foi Sagão e Acádia. 2.000 a.C., a primeira civilização assíria e a invasão dos hititas.
Então, entre 1900 a 1200 a.C., nós tivemos o primeiro Império Babilônico. Então, essa é uma referência extremamente importante dentro da forma de organização dessa sociedade. E foi a partir daqui que surgiu o reino de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi, ele até pouco tempo era considerado o primeiro código escrito na humanidade. Então, entre 1900 e 1200 a.C., a referência que nós temos principal se dá ao surgimento do Império Babilônico, o rei Hammurabi, e a questão da contribuição deste rei através do código, um código escrito, que foi considerado historicamente por muito tempo como sendo um dos primeiros códigos escritos da humanidade. Entre 1200 e 1290 a.C., uma importante questão histórica ocorre. Então, aí é que se entrelaçam as histórias de duas civilizações citadas aqui no início, a Babilônia e hebraica. Então, foi no ano de 1290 a.C. que houve o êxodo dos hebreus, né, do Egito, comandado por Moisés. Então, o povo hebraico, ele ficou durante muito tempo, né, sob o jugo dos egípcios, e com o êxodo, que foi a saída do povo hebreu do Egito, esse processo chamado de êxodo, que teve à frente o líder Moisés, que a história desses dois povos começam a se entrelaçar. No ano de 1200 a.C., tivemos o fim do reino babilônico e a dominação assíria da Mesopotâmia, né, que culminou um grande processo de mudanças dentro dessa sociedade. Em 1100, no ano de 1100 a.C., nós tivemos a destruição do Império Hitita, né, o rei Nabucodonosor, na Babilônia, unificou os reinos, né, então nós tivemos o segundo Império Babilônico, e foi aí que nasceu o reino de Israel. Então já são dois reis dentro desse processo do Império Babilônico. O primeiro foi o Hammurabi e o segundo foi o Nabucodonosor. 700 anos antes de Cristo, entre 700 e 600 anos antes de Cristo, nós tivemos na Babilônia o reino de Nabucodonosor. De 550 a 470 a.C., Ciro o Grande conquistou a capital dos Medos e a própria Babilônia, e foi início desse processo do Império Persa. 470 a.C., nós tivemos Alexandre Magno, que derrota os persas e conquista a Mesopotâmia. Então, o que nós vemos que entre 1900 a 470 a.C., nós temos um processo de grande movimentação e complexidade dentro dessa região mesopotâmica. Tivemos algumas invasões, tivemos a relação histórica entre os dois povos, os povos babilônicos e os hebreus, e três grandes reis, né, soberanos: o Hammurabi, o Nabucodonosor e o rei persa Ciro, quando eles tomaram a Babilônia dentro desse processo. Então, é importante que a gente vai entendendo aqui alguns marcos históricos dentro desse processo, dessa sociedade, da sociedade mesopotâmica, dos povos babilônicos. Primeiro, era um povo de religião politeísta. Havia uma centralização no exercício do poder na pessoa do rei ou do imperador. A economia era eminentemente através da agricultura e do comércio. A escrita que prevalecia era a escrita cuneiforme. Nós já fizemos referência à questão da escrita cuneiforme no vídeo que fala sobre a questão dos povos ágrafos. Então é importante que vocês assistam também esse vídeo, né, que complementa essa parte aqui referenciada, ou seja, a escrita cuneiforme, e a lei de Italião, né, com o código de Hammurabi. A arquitetura que se destaca à época foi a Torre de Babel, os jardins suspensos e os zigurates, que foram os povos babilônicos. Este povo construiu suas cidades nas margens do rio Eufrates, foram responsáveis pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Sob o seu comando, os babilônicos chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém.
Então, outra referência que nós fazemos da aproximação histórica entre os dois povos. Outra preciosidade babilônica são os animais humanos, principalmente os leões com asas de águia. Então, quais foram os povos que formaram as civilizações mesopotâmicas? Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Todas essas civilizações, elas foram formadas através do princípio das cidades-estado. Os amoritas, destaco aqui os amoritas no ano 2000 a 1750 a.C., aqui nós temos como referência o rei Hammurabi, o rei da Babilônia. Hammurabi, rei da Babilônia, que conquista a Mesopotâmia e forma o primeiro império babilônico. Então, essa é a referência que nós temos para efeito de entendermos a história do direito na Antiguidade Oriental. Então, o rei Hammurabi, ele era da civilização amorita, uma das civilizações, um dos povos que constituíam a região mesopotâmica. Ele foi responsável pela criação do primeiro império babilônico. Ele criou o antigo sistema de leis escritas e é devido a ele o Código de Hammurabi. Com a morte de Hammurabi, esse sistema entrou em declínio e houve a fragmentação das invasões estrangeiras. Quem foram os amoritas? Povo ao qual pertencia o rei Hammurabi. Hammurabi foi o rei da Babilônia, como dissemos aqui, e conquistou a Mesopotâmia e formou o primeiro império babilônico. A ele é devido à criação de um dos sistemas mais antigos de leis escritas, chamado Código de Hammurabi. E é aqui que a gente conhece o princípio chamado de olho por olho, dente por dente. Esse princípio, de acordo com a janela histórica, eu vou ler alguns pontos do Código de Hammurabi para a gente entender a relação que essas orientações jurídicas tiveram para o nosso direito, ou uma possível relação entre o nosso direito brasileiro. Vamos lá. Eu vou ler aqui o artigo 229 do Código de Hammurabi, que diz o seguinte: se o construtor edificou uma casa para o maior, mas não reforçou o seu trabalho, a casa que construiu caiu e causou a morte do dono desta, este construtor será morto. Observação: na Bíblia é encontrado com a seguinte expressão: olho por olho, dente por dente. Isso demonstra que a pena seria na mesma proporção do delito cometido. Então, o que isso significa? A frase olho por olho, dente por dente, conhecida por nós, que corresponde à pena de talião, ela é de origem bíblica. Então, isso significa que a pena de talião, olho por olho, dente por dente, é a possibilidade trazida pela Mesopotâmia de que seria possível a instituição e aplicação da justiça privada, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Então, no direito brasileiro, não se permite fazer justiça com as próprias mãos. Então, nós temos um tipo penal chamado exercício arbitrário das próprias razões. Isso significa que nenhum indivíduo está autorizado a fazer justiça com as próprias mãos, salvo se a própria lei fizer esta ressalva. Como exemplo, eu trago a vocês a possibilidade da legítima defesa do estado de necessidade. Então, no direito penal, é possível, mesmo que você cometa algum tipo de crime, você ficar isento da penalização porque você agiu em legítima defesa. Tirando a questão da permissiva legal, não é possível a ninguém fazer justiça com as próprias mãos, fazer uso da justiça privada como existia à época dos povos babilônicos.
Caso algum indivíduo, vamos trazer para a nossa sociedade brasileira, tente agir dessa forma, no mínimo ele será incurso no tipo penal, exercício arbitrário das próprias razões. Vamos lá. Dando sequência a essa questão ainda relacionada com os povos mesopotâmicos, o Código de Hammurabi, que é citado aqui por nós, ele foi composto de 282 artigos, ele trazia preceitos de diversa ordem, eram preceitos na esfera penal, civil, comercial e processual, tratava, dentre outras questões, dos tipos penais homicídio, lesão corporal, roubo, e ele tratava também da questão da cobrança de dívidas. Então, essa é uma obra que trazia o famoso princípio de Talião, conhecido por todos como olho por olho e dente por dente. A sociedade mesopotâmica era uma sociedade estratificada. A base da organização da sociedade mesopotâmica era o clã. Haviam 3 camadas sociais: a nobreza, os homens livres, os servos e os escravos. Era uma sociedade teocrática e seu governante atuava como arauto dos desígnios divinos. Na Mesopotâmia, a divindade era o sacerdote e ele era a representação na terra do Deus do céu. O poder político era exercido pelo rei e o poder religioso era exercido pelo sacerdote. O direito, ele sofria forte influência da religiosidade. Então, uma grande característica do direito mesopotâmico era justamente o fato dele ser um direito que tem uma influência direta da religião. Então, eram povos politeístas, eles cultuavam vários deuses e eles, os homens aqui na Terra, se apresentavam, os sacerdotes e os reis, como uma representação dessas entidades no mundo. Seguindo essa história, nós vamos agora comentar um pouco sobre o direito hebraico, sobre o povo hebreu, sobre a origem do povo hebreu. E a gente então vai entender melhor qual a relação entre o direito hebraico e o direito mesopotâmico. Qual a origem do povo hebreu? Os hebreus eram um povo de origem semita. Os semitas compreendem 2 importantes povos, que eram os hebreus e os árabes. Eles se distinguiram de outros povos na antiguidade por sua crença religiosa. Então, o termo hebreu significa gente do outro lado do rio, ou seja, do outro lado do rio Eufrates. Ao contrário do que ocorria com os povos da Mesopotâmia, os hebreus eram monoteístas. Eles cultuavam um único Deus. Eles cultuavam um único Deus. A sociedade hebraica, ela era formada de uma maneira também estratificada, e a gente tem que compreender um pouco isso aqui. A história, primeiro, que a gente tem que entender é do turbilhão de situações que o povo hebraico foi tendo ao longo do tempo. Vamos lá. A sociedade hebraica. Quadro normativo. Regras fundamentais do direito hebraico era através do Pentateuco. O Pentateuco era formado por 5 livros. A história política era formada através dos patriarcas, dos juizados e da monarquia. E cerca de 2.000 anos antes de Cristo, na cidade de Canaã, os cananeus, descendentes dos amoritas, o Hammurabi era amorita, então a gente já encontra uma outra relação entre esses 2 povos. Então, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, em Canaã, os cananeus, descendentes dos amoritas, entre eles os vários povos da Mesopotâmia, como Abraão e seu grupo, vindos de Ur,
na Caldeia, e os clãs de Isaac e Jacó, todos chamados patriarcas do povo hebreu. Eles têm uma organização social, portanto, na família patriarcal, ou seja, os pais, e aqui nós citamos 3 grandes patriarcas, né, dentre eles Isaac e Jacó. Os patriarcas, eles tinham um forte poder, né, inclusive um poder de vida e morte, sobre seus filhos, sua esposa, suas concubinas e seus escravos. Inicialmente, a organização social do povo hebreu, ela se deu através de tribos nômades, tendo como líder o patriarca, com poderes sacerdotais e jurídicos. Então, os patriarcas, eles acumulavam esses 2 poderes, tanto o poder sacerdotal quanto o poder judiciário. Cerca de 1500 a.C., as cidades-estados hebraicas foram fruto de um cenário de muita exploração econômica e muita pobreza. Esse quadro social, segundo conta a Bíblia, gerou grande migração dos hebreus, inspirados na experiência de José, um dos filhos de Jacó, que viveu com êxito e prestígio na corte egípcia. Então, influenciado por uma situação de grande miséria, muita fome, muita pobreza, o povo hebraico, ele migra, né, ele migra para o Egito, onde ele permanece por um longo período de tempo. Então, após a primeira forma de organização da sociedade hebraica, que era patriarcal, os clãs hebreus se organizaram em tribos. Então, para zelar pela comunidade e administrar a justiça, surge a figura do juiz, né, que é o período chamado de juizados. Então, o primeiro período da organização social jurídica do povo hebraico são os patriarcas, e a segunda forma de organização social e jurídica do povo hebreu é o período chamado de juizados. Então, passando o patriarcado, nós então entramos no período dos juizados. O terceiro período de organização do povo hebreu, o primeiro período foi o patriarcado, o segundo período foram os juizados e o terceiro período foi a monarquia, cerca de 1000 anos antes de Cristo. No século VIII, Israel se divide em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, quanto ao ideal de justiça, na era patriarcal, era identificado como um sinal de fidelidade. Então, a Deus, a afeição ao próximo foi afundando na época monarca em virtude da corrupção do sistema administrativo e judiciário. Então, a narrativa bíblica nos traz o legado do seguinte: durante o patriarcado, que foi o primeiro modelo de organização social e jurídica do povo hebreu, os hebreus foram dominados pelos egípcios, vivendo sob severo regime escravocrata, o que ocasionou a fuga do Egito sob a liderança de Moisés. Neste período, temos o Decálogo, ou seja, que são os 10 mandamentos, né, que foram um legado a Moisés, segundo narra a Bíblia. E dentre esses 10 mandamentos, existe, por exemplo, um mandamento chamado honrar teu pai e tua mãe. O terceiro período de organização do povo hebreu foi a monarquia, cerca de 1000 anos antes de Cristo, né, sob a liderança de 3 grandes reis: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Com a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2, Judá ao sul e Israel ao norte. Então, na esfera do direito,
a crença na justiça caiu em descrédito e a monarquia hebraica, portanto, se corrompeu, como dissemos aqui inicialmente. Então, a monarquia que ocorreu cerca de 1000 anos antes de Cristo, no século VIII, ela sofreu um grande baque em função da forma como os homens se posicionaram dentro desse processo. Na sequência, então, nós vamos trazer algumas considerações sobre as fontes do direito hebreu e algumas premissas jurídicas que chegaram até nós. Então, quais são as fontes de informação sobre o povo hebreu? Então, fontes históricas sobre o povo hebreu. Nós temos primeiro a Bíblia, né? O Antigo Testamento, com os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, durante o Êxodo, que é a fuga do Egito para a Palestina, segundo a Bíblia, os hebreus passaram 40 anos no deserto, e aí surgiu, sob a liderança de Moisés, a Torá, lei dos hebreus, aproximadamente 1250 a.C. Sua base moral está prevista nos 10 mandamentos, pronunciados a Deus. A Torá, ou Pentateuco, é formada por 5 primeiros livros da Bíblia, chamados do Antigo Testamento: a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Então, a principal pena, à época, era a pena de lapidação, que era a morte por apedrejamento. A quem se aplicava a morte de lapidação? Aos feiticeiros, aos filhos rebeldes, às prostitutas e às mulheres adúlteras. Fazendo um contraponto com a pena de lapidação, à época do exercício da atribuição judiciária para o povo hebraico, no Brasil, com relação à pena de morte, o que temos é o seguinte: artigo 5º, inciso 47, a linha A. O Brasil não admite a pena de morte como regra geral. Há uma exceção, apenas no caso de guerra declarada, no artigo citado, artigo 5º, inciso 47, a linha A. Caso a guerra ocorra, caso ela ocorra, o meio de execução, em conformidade com o artigo 707 do Código de Processo Penal Militar, é a pena de fuzilamento. Então, a base, uma primeira característica que a gente vai aprender, que a gente traz aqui, que a gente pode compreender dentro desse processo, diz respeito ao aspecto religioso do direito hebraico. Então, a base moral são os 10 mandamentos. O livro é o Pentateuco, a Bíblia, o Antigo Testamento, formado por 5 livros. E outras fontes que a gente vai encontrar além da Bíblia, elas são encontradas a partir de fragmentos e de diversas outras pistas que vão aparecendo ao longo da história, sendo subsidiada por uma outra ciência, que não a ciência jurídica, que é a arqueologia. Então, o povo hebreu, as origens do povo hebreu é na Mesopotâmia, mais precisamente na cidade de Ur. O patriarca Abraão faz um pacto com Deus, Jeová ou Yahvé, para chegar à terra prometida. A ida dos hebreus ao Egito, então, enfrentando problemas de seca na região de Canaã, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, migraram em direção ao Egito, onde foram escravizados. Uma outra questão, nós falamos aqui da complexidade das lutas do povo hebreu, é o cativeiro da Babilônia. Então, com a divisão, o reino de Israel, o reino hebraico, é invadido pelos babilônicos, povos da Mesopotâmia, que destrói o templo de Jerusalém, e os hebreus então foram levados como escravos para a Babilônia, num episódio conhecido como cativeiro da Babilônia. Quando os persas invadiram a Babilônia, libertaram os hebreus, que voltaram à Palestina e reconstruíram o templo. Pouco tempo depois, a região foi novamente conquistada, agora pelos romanos. Os hebreus reagiram e tiveram seu templo novamente destruído.
derrotados, foram obrigados a se espalharem por diversas partes da Europa, algo que se chama de diáspora. O cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico, ocorreu no século VI a.C. e é considerado um dos mais importantes acontecimentos da história da civilização hebraica. Foi o nome dado para a designação do exílio dos hebreus do antigo reino de Judá para a Babilônia, governada por Nabucodonosor. Os hebreus foram deportados de maneira forçada de sua terra natal para a Babilônia, onde foram feitos de escravos. Após esse fato, os hebreus, tribo da etnia religiosa de Israel, passaram a ser conhecidos como judeus, devido à frequente alteração da sua distribuição geográfica. Então, os hebreus, né, em resumo, em função do que foi dito aqui, é o que corresponde à atual Israel, a Palestina. São povos que estão à margem do Rio Jordão, são agricultores e pastores. A principal fonte de estudos, e isso é importante também no contexto jurídico, é a Bíblia. Os principais patriarcas foram Abraão, que conduziu os hebreus para Canaã, e foi a partir daí que eles optam pelo monoteísmo. Além do patriarca Abraão, nós temos Isaac, Jacó. Foi Jacó com seus 12 descendentes, cada um dos seus descendentes formaram as 12 tribos hebraicas. Houve a migração para o Egito, com a posterior escravidão. Moisés retira os hebreus do Egito, que é uma fase da história hebraica chamada de Êxodo, e a recondução do povo hebreu a Canaã. É nesse período que surge o Decálogo, que é a lei dos 10 mandamentos, que teria sido, segundo a narrativa bíblica, entregue a Moisés. Josué, Moisés não chega a Canaã. Essa atribuição ficou aos cuidados de Josué, que foi a chegada à Palestina em Jericó. Esse foi o período do patriarcado que nós citamos aqui. Então, nós tivemos Abraão, Isaac, Jacó e Josué. Na segunda fase, já referida por nós aqui inicialmente, são a fase dos juízes. Nós tivemos, portanto, nesse período, os líderes militares, que as tribos combatendo, lutando com os filisteus. E aí nós tivemos Gideão, Sansão e Samuel. E por fim, dentro desse processo, nós tivemos a monarquia hebraica. Nós temos os reis, a partir da unidade política das 12 tribos, que foram iniciados com o patriarca Jacó e seus 12 descendentes. Nós tivemos 3 grandes reis dentro desse processo, que foi Saul, Davi e Salomão. Davi, ele teve uma grande vitória sobre os filisteus, um grande poderio militar e uma conquista de toda a Palestina, chamada de Jerusalém. Salomão, ele é um rei que está aqui, um período em que os hebreus estão no auge, muito comércio, várias construção e templos, há uma grandiosidade e há um descontentamento com uma alta cobrança de impostos. Então, cerca de 926 a.C., nós temos o cisma, nós temos 10 tribos ao norte, com Jeroboão, que é o reino de Israel, 2 tribos ao sul, com Roboão, reino de Judá, e há então o enfraquecimento do povo hebraico, de modo geral. Dentro desse preceito, como se processa o direito hebraico? Nós temos, inicialmente, que ter em conta que são preceitos religiosos monoteístas. A fonte do direito hebraico é a Bíblia, o Antigo Testamento, ela é a fonte formal da história do direito hebraico. Nós temos que prestar atenção que o direito tem sua base religiosa, então o direito seria dado por Deus, é um direito imutável, só Deus tem o poder de modificá-lo. A Bíblia hebraica, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, de onde se desdobra o nome Pentateuco, os hebreus a denominam de Tanakh.
O direito hebraico tem o seguinte sistema judiciário. São 3 tribunais. Tribunal dos 3, Tribunal dos 23 e Tribunal dos 70. O Tribunal dos 3 tinha como atribuição julgar alguns delitos e todos esses delitos de natureza financeira. Então, toda vez que tivesse relação com cobranças de tributos, essa discussão seria entregue ao Tribunal dos 3. O outro tribunal era o Tribunal dos 23, que correspondia à Casa de Apelações, né? A casa a quem se levavam os recursos, e também tinha atribuição para os processos de punição com pena de morte. E, finalmente, além do Tribunal dos 3, o Tribunal dos 23, o Tribunal dos 70, chamado de Sinédrio, é a magistratura suprema do direito hebraico. Um episódio que nós temos que relatar de extrema relevância aqui é acerca do julgamento de Jesus Cristo, que conta a narrativa bíblica, foi levado este homem ao Sinédrio e todo o processo, desde a prisão, o julgamento, condenação e execução de Jesus Cristo, ele foi eivado de erros. O Sinédrio, que era um tribunal hebraico, ele não tinha competência para a aplicação da pena de morte. E à época de Jesus Cristo, o povo hebreu estava sob o jugo de Roma. Então, o que fez o Sinédrio? Levou Jesus até Roma para que Roma julgasse aquele homem. Ocorre que Roma entende que não via culpa em Jesus e coloca ele numa sexta-feira para ser escolhido pela população entre ele e Barrabás. A narrativa histórica, como todos sabem, culmina com a execução de Jesus pela pena de crucificação. Então, o sistema judiciário hebraico é formado por 3 grandes tribunais: Tribunal dos 3, Tribunal dos 23 e Tribunal dos 70. O Sinédrio, chamado Tribunal dos 70, como a gente citou aqui, ele tinha as seguintes atribuições: interpretação da lei, tinha atribuição para julgar senadores, profetas, chefes militares e tribos rebeldes. Atenção! Poderes criminal, político e religioso. Funcionava em Jerusalém e sua decisão e ação se estendia a toda a Palestina. No entanto, eles não tinham a atribuição para julgar e aplicar a pena de morte. Portanto, segundo o ordenamento, para que a gente já vá fechando esse processo de conhecimento acerca do direito hebraico, como se processava o ordenamento jurídico do povo hebreu? Primeiro, acreditavam no único Deus. Era um direito que tinha base religiosa monoteísta. O único Deus era o Criador do céu e da terra. A Torá, livro sagrado, o Pentateuco, composto pelos livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a lei do Decálogo, que tem os 10 mandamentos, que são as normas, que traçam as normas de comportamento e que estabelecia uma relação direta em que a lei que existia era a lei divina. Portanto, há um entrelaçamento entre os direitos historicamente constituídos dos povos da Babilônia e do povo hebreu, se entrelaçam ao longo da história e demonstram que um e outro, o primeiro, mesopotâmio, babilônicos, politeístas, trouxeram um legado extremamente importante para a humanidade, que foi um dos primeiros códigos da humanidade, o Código de Hammurabi. E o povo hebreu, também
tem a base do seu direito na religião. No entanto, são povos monoteístas e deixam um grande legado para as sociedades de um modo geral. Então, vamos só, a título de conclusão, fazer as considerações finais acerca de um e do outro direito. Janela histórica. O Código de Hammurabi é considerado uma das primeiras leis escritas. Tem esse nome por conta do rei Hammurabi, que governou a Babilônia. É um código escrito aproximadamente 1792 anos antes de Cristo. E ele é composto por 282 artigos. Historicamente, era tido como uma das mais antigas leis escritas no mundo. A sociedade da Babilônia é uma sociedade estratificada, dividida em classes sociais. Classe dos Ailum, constituído por homens livres, com direitos de cidadão. A classe dos Muskemum, classe intermediária entre o Ailum e os escravos, composta por funcionários públicos. E os escravos, a classe formada pelos prisioneiros de guerra. Alguns pontos do Código de Hammurabi, né? Vou citar aqui o artigo 6 do Código de Hammurabi, que diz o seguinte: se um Ailum roubou um bem de propriedade de um deus ou do palácio, este Ailum será morto, e aquele que recebeu a sua mão, o objeto roubado, será morto também. Então, há uma visão para as duas condutas, para quem rouba e para quem recepta. Numa questão vista aqui pelo Código de Hammurabi, há uma desproporcionalidade em função da ação praticada. Se nós trouxermos uma comparação com o direito brasileiro, a pessoa vai responder na medida da sua participação no tipo penal. Exemplo, vamos supor que uma pessoa, que um grupo de pessoas resolvam assaltar um banco, né? E uma dessas pessoas no grupo fique responsável apenas para ficar do lado de fora, ao volante, para dar fuga ao grupo ao final do assalto. As pessoas entram, o grupo entra para fazer o assalto, e lá dentro, em razão de algum problema, ele atira, uma das pessoas que está assaltando, atira e mata o vigilante. Todos correm, entram no carro e saem em fuga. Ao serem presos, será que todos vão responder pelo crime de homicídio? Não. Só vai responder pelo crime de homicídio aquele que executou o disparo. Todos responderão pelo assalto por formação de quadrilha. Mas, por exemplo, a pessoa que ficou apenas para dar fuga, ela não teve nenhuma participação dentro desse processo. Então, uma questão que a gente observa aqui, com relação ao que diz o artigo 6 do Código de Hammurabi, se um Ailum roubou um bem de propriedade de um deus ou do palácio, este Ailum será morto, e aquele que recebeu de sua mão o objeto roubado será morto também. Ou seja, para a lei de Talião, pouco importa qual a sua contribuição para que o delito ocorresse. Então, de acordo com o artigo 6 do Código de Hammurabi, tanto faz se foi você que roubou ou você que comprou o produto do roubo. Ambos respondem por igual, não há uma proporcionalidade na aplicação da pena. Trazendo isso para o contexto brasileiro, em virtude de princípio constitucional que norteia o processo penal, um dos princípios é a proporcionalidade da pena, ou seja, o indivíduo só responde à medida de sua contribuição naquele tipo penal específico. Seguindo essa mesma lógica aqui, existem outras situações relacionadas ao Código de Hammurabi, como, por exemplo, dispõe o artigo 129 do dispositivo do Código. De acordo com o artigo 129 do Código de Hammurabi, se a esposa de um Ailum for surpreendida dormindo com outro homem, eles os amarrarão e os lançarão na água. Se o esposo deixar viver sua esposa, também deixará viver seu servo. No Brasil, durante mais de 60 anos, tanto o homem quanto a mulher poderiam ser acusados do crime de adultério. No entanto, o adultério foi revogado pela Lei 11.106 de 2005 e atualmente não é crime, apenas causa para a dissolução do casamento.
Então, o que nós observamos aqui, que o crime de adultério, de acordo com o artigo 129 do Código de Hammurabi, apenas seria cometido pela mulher. Então, são essas particularidades, muito embora a excelência da contribuição do Código de Hammurabi, não há como fazer um copiar-colar sem fazer a interpretação do significado da aplicação da lei dentro daquele determinado contexto. Então, é importante que vocês façam sempre o contraponto com a norma contemporânea, como as que eu citei aqui para os senhores. Fazendo uma síntese agora do direito hebraico quanto à janela histórica. O direito hebraico, durante o êxodo, que foi a fuga do Egito para a Palestina, segundo a Bíblia, os hebreus passaram 40 anos no deserto e aí surgiu, sob a liderança de Moisés, a Torá, lei dos hebreus, aproximadamente 1250 anos antes de Cristo. Sua base moral está prevista nos 10 mandamentos, pronunciados por Deus a Torá, chamada de Pentateuco, formada pelos 5 primeiros livros da Babilônia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A principal pena prevista na Torá é a pena de lapidação, ou seja, a morte por apedrejamento, que eram aplicadas apenas aos feiticeiros, aos filhos rebeldes, às prostitutas e às mulheres. Portanto, por aqui encerramos a aula sobre a Antiguidade Oriental, com ênfase nos povos da Mesopotâmia, em específico os babilônicos, referenciados aqui através do rei Hammurabi e do respectivo código, como também o direito hebraico. Até a próxima aula com o direito na Antiguidade Ocidental.